Gostaria de cumprimentar os irmãos com a doce e mansa paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém? Obrigado, pastora Suzete. Agradeço muito pelas palavras de carinho. Muito carinho pela pastora Suzete, pelo pastor José Brizoslino. E agradeço mais uma oportunidade por esse convite, tá? Que Deus abençoe. É uma alegria poder estar partilhando da palavra de Deus para os irmãos. Já fazia um tempo que não vínhamos aqui, mas aqui sempre se sentimos como uma família. Como eu estava comentando agora com a minha esposa, a forma carinhosa com que os irmãos nos recebem. Então isso é importante, né? Isso é o corpo de Cristo, né? Realmente o amor especial que nós vemos no corpo de Cristo é algo inigualável, é algo muito importante. Dizer que, olha, para mim é um prazer estar aqui. Deus abençoe a todos, pastora Suzete, também o pastor José Brizoslino. Eu tenho acompanhado os comentários na SIC, tem sido uma bênção. Acompanhei inclusive o debate de ontem. Teve ontem uma mesa, vi lá ontem o pastor, foi uma bênção. Tem sido realmente muito usado por Deus naquele ambiente. Isso é muito importante. Aliás, isso é bom, por quê? Porque nós precisamos de pessoas que façam a diferença na sociedade. E o pastor Dr. José Brizoslino está fazendo a diferença na sociedade. E é o que a pastora falou. É uma forma de Deus trabalhar e nós apresentarmos a mensagem do Evangelho de muitas formas. Ela se apresenta de muitas formas. Não só aqui no púlpito, também na televisão, na universidade, no trabalho, em tantos lugares. Glórias a Deus por isso. É uma grande oportunidade e uma forma de expandir mais a mensagem. Irmãos, vamos abrir agora João capítulo 15, versículos 1 ao 5. Não sei se os irmãos sabem, mas eu sou escritor também, escrevi alguns livrinhos, alguns irmãos já conhecem. Até conversei com o pastor José Brizoslino, ele autorizou estar apresentando aqui na igreja. Tem meu novo livro, mas só vou falar no final da mensagem, tá? O mais importante agora é a palavra. João capítulo 15, versículos 1 ao 5. Vamos estar lendo juntos então. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim que não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, irmãos, nós temos aqui uma passagem muito importante de Jesus, a videira verdadeira. A Bíblia, nos Evangelhos, nós vemos muitas parábolas. Jesus falava por muitas parábolas. Nós temos mais de 40 parábolas nos 4 Evangelhos. Principalmente se nós analisarmos os Evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, a palavra sinótico vem do grego síntese. Então eles apresentam uma síntese da mensagem de Cristo a 3 grupos diferentes. Mateus apresenta os judeus, Lucas apresenta os gregos e Marcos apresenta os romanos. Mas João é diferente. João já tem uma outra preocupação e uma outra perspectiva. João universaliza o Evangelho para todos. É interessante que em João, o Senhor Jesus é chamado de Eu Sou. Assim como no Antigo Testamento, Deus também foi chamado de Eu Sou. Assim quando o Senhor se apresentou, Moisés falou: Senhor, como vou apresentar esse povo? Diga que o Eu Sou te mandou. Então, se a gente for analisar, isso atesta e legitima a divindade de Cristo. Por quê? Vou tomar só uma aguinha. Naquele momento, havia muitos grupos que questionavam a divindade de Jesus. Nós tínhamos, por exemplo, os gnósticos que, via de regra, afirmavam que Cristo não era Deus. Entendiam Cristo apenas como um eon, um ser angelical que trazia alguma revelação, alguma iluminação, mas que não era o Filho de Deus. Então, os gnósticos não criam em Jesus como Filho de Deus. Nós tínhamos também os judaizantes, que estavam mais preocupados que as pessoas guardassem os dogmas do judaísmo do que entendessem o Cristo da fé, ou seja, a mensagem. Então,
Os judaizantes também questionavam a Jesus. Nós temos os saduceus, extremamente liberais nas suas perspectivas, e os fariseus, extremamente conservadores. E nenhum dos dois grupos olhava com carinho a Jesus. Pelo contrário, para nenhum desses grupos, Jesus era o Messias. Era apenas um profeta, era apenas um agitador, um líder religioso, uma pessoa que sabia agregar com algum conhecimento e que trazia uma mensagem boa. Um pensador, um motivador, nada mais do que isso. Então, nenhum desses grupos olhava Jesus como o Cristo. Porque aquela mensagem que os homens dizem que eu sou, Pedro falou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Só que eles não olhavam que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eles olhavam Jesus apenas como mais um profeta que tinha passado pela terra, como muitos passaram. Naquele tempo do Novo Testamento, havia muitos indivíduos que se apresentavam como Cristo. A palavra Cristo no grego é ungido. Então muitos traziam para si e diziam, eu sou ungido, eu sou um profeta, eu sou o Filho de Deus, eu tenho uma mensagem de esperança. Só que Jesus era diferente. O evangelho que Jesus pregava era diferente de qualquer um do seu tempo e é diferente de qualquer tempo, porque ali ele pregava a verdade. Por isso que ele é a videira verdadeira. Por isso que nós vivemos hoje numa sociedade que não é fácil ser cristão, mas graças a Deus em Cristo Jesus nós temos a videira verdadeira e nela estamos enxertados. Sabe por quê? Porque quando nós estamos enxertados como ramos nessa videira verdadeira, nós vamos produzir o quê? Frutos. Os bons frutos que nós como cristãos temos que produzir. Um cristão é conhecido pelos bons frutos. Os bons frutos é que vão apresentar que nós somos cristãos. Então nós temos ali aquele contexto do Novo Testamento, um contexto de perseguição contra os primeiros cristãos, um contexto de que alguns grupos, muitos na verdade, eles questionavam a divindade de Jesus Cristo. Então naquele momento a divindade de Jesus era duvidada por muitas pessoas. Muitas pessoas não olhavam ele como Cristo, olhavam ele apenas como mais um que trazia uma mensagem de esperança, mas ele não é mais um, ele é a verdade. Por isso que está lá em João capítulo 1, versículo 14, João capítulo 1, versículo 14, está escrito assim, ó: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como a do unigênito do Pai. O versículo mais conhecido da Bíblia é João 3,16, sem nenhuma dúvida, esse é o mais conhecido. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora, tem o versículo 17, que também está escrito aqui, ó: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. A salvação está fincada, legitimada em Jesus. Aí nós vamos entender por que desta passagem de João 15, a videira e os ramos. Porque naquele tempo haviam muitos que se apresentavam como o caminho. Muitos diziam, o caminho eu tenho. Outros diziam que tinham um caminho. Havia muitos pensadores naquela época. Mas é naquele momento que os primeiros discípulos entendiam e compreendiam que o único caminho era Jesus. E João, inspirado pelo Espírito Santo, traduziu essa mensagem pregada por Jesus, ensinada por Jesus, para que isso servisse como testemunho para mim e para você em todos os tempos. Porque a salvação, a divindade e a graça nós só encontramos em Jesus. É nele que nós temos as respostas para as nossas vidas, para os nossos dilemas existenciais. É ele que nos apresenta um caminho seguro. Por isso que nós precisamos sempre aprender a depender dele, mais dele, menos de nós mesmos. Cristo se apresenta como a videira verdadeira no Evangelho de João, sendo esta uma alegoria muito utilizada na Bíblia. Primeiro, que Israel também foi chamado de videira. Segundo, que da videira nasce o quê? A vinha, da vinha, o vinho.
E o vinho é símbolo de alegria na Bíblia, certo? Só que a nossa alegria é maior que Jesus. Ele é a alegria maior de todo cristão. Se nós aqui estamos, é porque nós temos essa alegria profunda que inunda o nosso coração. Tudo é passageiro, mas a alegria que o Senhor ficou em nossa vida, permanece para sempre. No Evangelho de Jesus, nós temos o evangelista apresentando a divindade de Cristo e a sua plenitude. Que plenitude é essa? No grego é pleroma, que significa que ele é da mesma essência de Deus. Que é a mesma essência que há em Jesus, há em Deus e há no Espírito Santo. Jesus não é maior que o Espírito Santo, nem o Espírito Santo maior que Jesus, nem Deus maior que Jesus. Cada um tem sua função. Mas Jesus é da mesma espécie que o Senhor. Até porque, quando Jesus disse: eu vou, mas não vos deixarei órfãos, vos deixarei o Espírito Santo, e ele vos conduzirá a toda a verdade. No grego significa da mesma essência de Cristo, que é o Espírito Santo. Vamos ler João capítulo 1, versículos 1 ao 3. João capítulo 1, versículos 1 ao 3. João 1, dos versículos 1 ao 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Tem um grupo, que eu não cito o nome, que afirma que Jesus é um Deus menor. Outro diz que Jesus é só uma força ativa, nada mais do que isso. Assim como o Espírito Santo também. Deus é só o Pai, Jesus é um profeta e o Espírito Santo é uma força ativa. Não, Jesus é Deus também. Jesus, quando aqui esteve, obviamente, ele passou pelo processo da kenosis. Ele se esvaziou de si mesmo, se fez homem e habitou entre nós para que pudesse ele experimentar aquilo que eu e você experimentamos no dia a dia. Sem nenhuma dúvida, ele se fez homem, mas nunca podemos nos esquecer, ele é Deus. Vamos agora continuar aqui João 15. Vamos explicar aqui algumas coisas importantes sobre esta passagem. Eu vou ler com os irmãos novamente, João 15, versículo 1. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. E no versículo 13 está escrito assim: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Jesus, quiserem anotar, nos revela a expressão máxima de Deus. É em Jesus que nós encontramos a expressão máxima de Deus. O sacrifício de Jesus foi perfeito e foi perdoador. Nós não precisamos de nada que substitua esse sacrifício. Por quê? Porque no sacrifício de Jesus nós encontramos o Evangelho da graça. É o sacrifício de Jesus que expressa e traduz o Evangelho da graça. Então, se quiserem anotar, Jesus nos revela a expressão máxima de Deus. No contexto do Evangelho de João, nós temos a construção da defesa da mensagem de Cristo e a plenitude da sua divindade, que naquele momento estava sendo muito questionada. Irmãos, é natural que na sociedade que nós vivemos, muitas pessoas dizem que a Bíblia não é um livro relevante para hoje. Eu vejo lá onde eu trabalho numa escola, vejo alguns jovens falando isso. Já teve jovem que falou para mim em sala de aula que é ateu. Eu não toquei no assunto porque lá o Estado é laico, nem dei opinião, fiquei quieto. Foi numa aula de integração, porque eu dou aula de integração, e num dos pontos que a gente fala da integração foi sobre as religiões. Expliquei todas as religiões, todas, sem dar nenhum tipo de destaque a uma religião em prol da outra. Ali estou como professor, os irmãos podem entender isso. Tive que falar de todas as religiões sem nenhuma dúvida. Mas se alguém perguntar, sem nenhuma dúvida, não ia dizer não, eu sou isso, aquilo, eu sou ateu. Não, eu sou cristão. Os alunos perguntam, eu digo, como é óbvio. Mas eu não estou ali, eu não prego para ninguém, eu apenas dou a minha matéria. Aí um aluno disse, olha, não gosto muito dessa matéria de religião. Dois falaram, numa turma e numa outra.
porque eu sou ateu. E o outro falou, acho que isso não é relevante para esse tempo. Eu não falei nada, fiquei quieto, ouvi, mas eu fico pensando, que legitimidade, não estou dizendo o caso deles, mas a sociedade que a gente vive hoje, que legitimidade que muitas pessoas têm para ser ateu, se nunca estudaram as bases do ateísmo? São ateus porque o amigo é ateu, são ateus porque é bonito ser ateu, são ateus porque, olha, a religião parece uma coisa ultrapassada, então eu devo ser ateu. Olha, graças a Deus por essa jornada, está mostrando que a religião não é uma coisa ultrapassada. 1,5 milhão de jovens ali, sério mesmo, irmãos, é um ponto que é positivo e deve ser destacado. Numa sociedade pós-modernista, onde a religião tem perdido espaço, onde eu ouvi no doutoramento que eu faço que as religiões perderam espaço, o que vale são as ideologias, que é apavorado, mas já me acostumei com isso já, mas não concordo, continuo não concordando, mas agora sou uma pessoa mais comedida, não concordo, mas fico quieto, mas não concordo. Sabe por quê? Porque eu sei o que Jesus fez na minha vida. Não podem falar o que quiserem, eu sei o que Jesus fez na minha vida. Isso lá no Brasil é igual, em qualquer lugar do mundo é igual. Não é exclusividade da Europa, nem dos Estados Unidos, nem do Japão, é do mundo inteiro. Hoje, infelizmente, você fala de religião, muitas pessoas olham para você e pensam, olha, pessoa ultrapassada, acredita num livro mitológico, num livro escrito há 2000 anos, um livro que não tem nenhuma relevância para os dias de hoje. Deixa de pensar assim, um pensamento equivocado. Cada um pensa como quer, a gente vive numa sociedade democrática, é liberdade de expressão. Eu, graças a Deus em Cristo Jesus, eu sei o que esse livro fez por mim. Aliás, não é apenas esse livro, embora que já é muito, mas é o Deus que esse livro apresenta. Porque, na verdade, Jesus é a chave hermenêutica da Bíblia. E o que importa, claro, a Bíblia é um livro maravilhoso, mas muitos ateus também têm a Bíblia na sua estante e estudam muito bem a Bíblia. Só que quando a gente compreende a Bíblia, a gente estudar é muito importante. Eu defendo o estudo da Bíblia, mas também defendo a compreensão da mensagem, para que possamos passar pelo lindo processo do novo nascimento. Que isso é uma experiência profunda e é sobrenatural. E, infelizmente, as pessoas que nunca passaram por essa experiência, elas nunca vão compreender. Por isso que na Bíblia está escrito que para nós, que o Evangelho, para aqueles que não conhecem, é loucura, mas para nós é o poder de Deus. Vocês entendem? Então nós estarmos aqui num domingo de manhã, já é a graça de Deus nas nossas vidas. É algo maravilhoso, é o Espírito Santo que nos conduziu até esse lugar, graças a Deus por isso. Jesus utilizou a figura de uma videira, dando grande significado a esse símbolo, porque no Antigo Testamento a nação de Israel também era chamada de videira. O suco do fruto da videira, que é o vinho, serve de símbolo de alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Jesus nos fortalece com o seu amor, e um dia saber que Ele vai voltar nos enche de esperança. Eu tenho essa bendita esperança de que um dia Jesus vai voltar. Aliás, um dia Jesus vai voltar para cada um de nós. Se a volta de Jesus demorar mais tempo, um dia Ele volta individualmente para cada um de nós. Mas um dia todos nós vamos se encontrar com Ele. E isso é uma esperança do cristão. E outra esperança do cristão, um dia Jesus vai voltar. Quando? Não sei. Há os profetas do Apocalipse que gostam de marcar data. Eu nunca fiz isso e sou contra. Teve até uma pastora no Brasil que marcou que Jesus ia voltar em 2017. Já estamos em 2023, Jesus não voltou. Então, errou. Eu nunca fiz isso e não me guio por isso. Me guio pela palavra. Mas um dia eu sei que Jesus vai voltar. E isso nos traz esperança. Jesus é a chave hermenêutica da Bíblia. E sua mensagem revela a essência do amor. Não adianta dizer que ama e tem fé se não tiver obras. Por isso que nós precisamos produzir esses frutos. Nós só vamos produzir esses frutos se nós estivermos enxertados na videira verdadeira. E nós, como ramos, temos que produzir frutos. Que frutos são esses? Já vamos falar sobre isso. O amor precisa ser visto mediante o nosso caráter cristão.
As pessoas precisam ver Cristo em nossas vidas. Esses são os frutos. No ambiente onde nós estivermos, as pessoas verem Jesus. Isso é um fruto. Você está frutificando para a glória de Deus. A pessoa está vendo o irmão tal e diz: ali não vai o irmão tal, ali vai alguém que planifica a glória de Deus. Eu vejo Cristo na vida dele. Eu vejo ele como uma Bíblia que eu posso ler. Porque eu e você somos a Bíblia que o mundo lê. Não estou agora, irmãos, eu sei que tem pessoas que correm atrás de muitas revelações. Eu não corro atrás, não. Para mim a Bíblia já está fechada. A Bíblia é fechada. É o livro inspirado, está fechado. Porém, eu e você é a continuação do livro de Atos. Atos dos Apóstolos continua sendo escrito. Assim como o livro de Atos foi a história da igreja, eu e você continuamos construindo essa história da igreja através do nosso testemunho diário. O nosso testemunho diário faz com que as pessoas tenham mais vontade de conhecer a Jesus. A única forma de que as pessoas que nunca leram a Bíblia podem conhecer a Deus é através do nosso testemunho. Não é a única, há outras formas, sem dúvida, mas é uma boa forma. Por quê? Porque você está lá no seu trabalho, você convive com as pessoas vão ver o seu testemunho. O que ele tem que eu não tenho? Por que ele tem essa paz que eu não tenho? Por que ele tem essa tranquilidade que eu não tenho? Por que ele reage assim e eu não reajo? Por que ele não se preocupa em falar mal dos outros? Por que ele preocupa-se ser uma pessoa justa? Ah, mas isso a ética nos ensina, os bons princípios nos ensinam. É verdade, eu concordo. Porém, há coisas que diferenciam. Porque as pessoas vão observar: peraí, uma pessoa de fé, peraí, é uma pessoa em paz, é uma pessoa tranquila, e acima de tudo, é uma pessoa que passa a Deus. A gente observa que tem Deus na vida. Irmãos, o bom testemunho as pessoas observam. Eu e você somos o bom perfume de Cristo nessa sociedade. Por isso que é importante nós termos a relevância na sociedade. Por isso que graças a Deus que o pastor está lá na jornada, porque é o bom perfume de Cristo. O pastor está lá testemunhando, está apresentando a mensagem, contribuindo. Outros estão na universidade, outros na escola, outros no seu trabalho, outros na sua família, no seu dia a dia, enfim. Eu e você, onde estivermos, nós somos embaixadores do reino de Deus, promotores dessa verdade, irmãos. Nós precisamos promover essa verdade, porque nós vivemos numa sociedade de muitas pós-verdades. Hoje em dia o relativismo está querendo relativizar tudo. Eu vejo onde eu trabalho, lá eu não falo nada, eu sou muito quieto, eu sou muito cuidadoso, tenho cuidado com o meu trabalho, mas eu falo como? Através do meu testemunho. As pessoas veem Jesus. Irmãos, você nem precisa falar muito, as pessoas vão ver Jesus na sua vida. Melhor testemunho é as nossas ações. Esse é o melhor testemunho. É claro que tem momentos que a gente precisa falar. Se alguém pede a razão da nossa fé, a gente tem que dar. Se nós temos uma oportunidade de falar, nós temos que falar. E quando o Senhor nos dá essa oportunidade, nós temos que proclamar, nós temos que compartilhar, nós temos que anunciar, nós temos que falar. Por quê? Porque é a oportunidade que nós temos de transmitir essa verdade que nós possuímos. E é uma verdade muito profunda, irmãos. Por quê? Porque é a verdade que o mundo não possui. Ah, mas o que nós possuímos que o mundo não possui? O amor de Deus, a verdade em Jesus Cristo, a salvação, a alegria da salvação, meus irmãos. Aliás, a alegria da salvação é algo tão profundo que nos passa uma alegria que ela não é humana, é uma alegria divina. Por isso que o cristão pode passar por momentos de aflição, de lutas. O cristão pode ter dias que está triste, pode ficar chateado. Obviamente, às vezes tem alguns os temperamentos, cada um tem o seu. Um é colérico, outro é sanguíneo, outro é fleumático, outro é melancólico. E os temperamentos, Deus controla. O temperamento não muda, Deus controla. E os temperamentos, cada um tem o seu, e são características pessoais. Agora, o caráter, meus irmãos, a inclinação para as coisas, isso o Senhor transforma.
E o Senhor Jesus, quando Ele muda o nosso caráter, e quando a nossa inclinação é para o bem, para fazer o bem, e para ser uma pessoa justa, e para proclamar o amor de Deus numa sociedade que infelizmente está perdida, as pessoas vão ver Cristo na nossa vida. Vão dizer, ali vai o cristão. Glórias a Deus por isso que nós temos que estar sempre enxertados nessa videira verdadeira, que é Jesus. Só é possível frutificar se a palavra estiver em nós. Somente Cristo tem a direção que precisamos. Por isso que está ali, vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O cristão tem que ter fome da Bíblia, nós temos que ler a Bíblia todos os dias, nós temos que amar as Escrituras. Amar as Escrituras na sociedade que hoje afirma que a Bíblia é um livro ultrapassado não é fácil. Confesso para os irmãos, não é fácil. Eu digo por mim, eu passo minhas experiências. Passava no Brasil, continuo passando aqui, passo em qualquer lugar do mundo para onde for morar, porque hoje não há diferença. A maior parte das sociedades hoje, muitas pessoas veem a Bíblia como um livro ultrapassado. Mas, meus irmãos, como pode esse livro ser ultrapassado se ele nos traz uma paz tão profunda? Como pode esse livro ser tão ultrapassado se a gente lê, a gente percebe que não está lendo apenas um livro normal, mas está lendo algo que a gente observa que é inspirado, que é divino, que tem uma verdade, e além de ter uma verdade, tem uma revelação. Porque a Bíblia é a revelação máxima de Deus ao homem, juntamente com Cristo, obviamente. São duas grandes revelações que Deus deu à humanidade: Jesus e a Bíblia. Aí a natureza, claro, é uma revelação, é a revelação geral, é a natureza, é a consciência e a história. Eu gosto de bibliologia, então nas aulas de bibliologia eu sempre falo: natureza, consciência e história, revelação geral. Revelação específica e maior: Jesus e a Bíblia. Então, quando a gente lê a Bíblia, meus irmãos, a gente sente uma paz tão profunda, a gente aprende algo tão maravilhoso e vê a relevância desse livro, que não pode ser um livro comum. É um livro de narrativas históricas, sem dúvida. Tem história da Bíblia do início ao fim, mas é um livro divino. Eu acredito no Theopneustos, que toda a Escritura é divinamente inspirada e apta para redarguir, corrigir e instruir na educação da justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e habilitado para toda boa obra. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Eu acredito na expressão grega Theopneustos, que significa soprada por Deus. Então a Bíblia é um livro divino. Então quando eu leio a Bíblia me lê. Quando eu leio a Bíblia me vivifica. Quando eu leio a Bíblia me edifica. E quando eu leio a Bíblia me ajuda a crescer espiritualmente. Mas o mais importante, eu tenho que entender que Jesus é a chave hermenêutica da Bíblia. Quando eu entendo o Cristo das Escrituras, e quando eu entendo essa mensagem, aí não fica só um livro de histórias, embora é importante essa parte, mas eu entendo a mensagem. Porque realmente nós temos que compreender o poder dessa mensagem, porque só essa mensagem pode mudar a nossa vida. Só essa mensagem pode trazer esperança para mim e para você. Precisamos diariamente nos fortalecer pela leitura da palavra. Na palavra somos vivificados, a Escritura nos fortalece. Quando frutificamos em Cristo, cumprimos os mandamentos do Senhor com prazer e não por sacrifícios, pois Cristo já fez por nós o sacrifício perfeito e vicário na cruz. A compreensão dos valores cristãos são materializados pelo amor. Aí nós vamos começar a frutificar o fruto do Espírito. Quanto mais a gente se enche da palavra, mais vontade eu tenho de amar. Quanto mais eu me encho da palavra, mais vontade eu tenho de servir. Quanto mais eu me encho do Cristo da palavra, mais vontade eu tenho de amar os meus irmãos. É a compreensão dessa mensagem que nos leva a frutificar o amor de Deus. Para isso que nós somos chamados. Nós somos como varas enxertados na videira verdadeira, frutificando o amor de Deus nessa sociedade. Por isso que toda oportunidade que nós temos que frutificar para a glória de Deus. Você frutifica como? Através dos seus dons, talentos, do seu chamado, do seu ministério, da sua vocação, daquilo que Deus chamou para você fazer. Conta uma história que num país, um irmão
país muito quente, um país tropical, muito quente, não foi no Brasil, país muito quente mesmo. Que um irmão, Deus usava ele para ele abanar o pastor com uma folha, não sei se era uma folha de bambu, faz muito tempo que eu li isso. Ele abanava o pastor enquanto o pastor pregava, abanava o pastor, ele ficava aqui, ó, o pastor pregando, ele ficava lá com a folha abanando o pastor. Era uma igreja menos recursos, não tinha ar-condicionado, não tinha assim, nenhum recurso assim de, vamos dar um exemplo de, enfim, aquilo que possa refrigerar, nada. Então estava lá ele abanando o pastor. Mas muito quente, não tinha ventilador, não tinha nada. A única coisa que no momento que ele podia era uma comunidade assim. Aí, quando ele estava lá abanando o pastor, um pastor brasileiro que foi lá pregar, chegou para ele no final do culto: ô irmão, não precisa fazer isso, não há necessidade disso, por que o irmão faz isso? Ele ficava lá abanando o pastor e falou: irmão, não me tira a sua oportunidade de servir o corpo de Cristo. Esse é o meu chamado, é servir, e é nisso que eu tenho prazer de fazer. Então, irmãos, o que a gente faz? Por mais que pareça pequeno, é para a glória de Deus. No Evangelho não existe nada sem propósito. Quando nós fazemos algo no Evangelho, tudo tem um propósito. Aliás, quando a gente descobre o nosso propósito, a nossa missão, o nosso chamado, isso é uma missão de vida, irmãos. Isso tem que nos dar alegria. A alegria daquele irmão era abanar o pastor enquanto o pastor pregava. E olha aquilo, e servia, promovia edificação. O servo de Deus se sentia mais, um pouco melhor enquanto estava pregando. Ora, pregava com irmãos. Tudo tem um propósito do reino de Deus. Uns Deus usa para ir nos hospitais orar pelas pessoas, outros pregam, outros ensinam, outros intercedem, outros evangelizam, outros louvam. Tudo que nós façamos, seja por palavras ou seja por ação, seja para a glória do Senhor. Em 1 Coríntios 12:7 está escrito: a manifestação do Espírito é dada para o que for útil. No grego é afanerosis. A manifestação do Espírito, ela sempre tem um propósito, alguém sempre é edificado, meus irmãos. Por que aquilo aconteceu? Eu não fui edificado, mas alguém pode ter sido. Então, irmãos, todos nós somos usados com os dons, com os talentos, com as vocações, com os ministérios, com o chamado. E o corpo de Cristo é edificado e Deus é glorificado. Continuando aqui, quais são os frutos que Deus quer de nós? Então, por que nós devemos frutificar? Que frutos são esses? Que fruto é esse? Em Gálatas 5, versículo 22 está escrito assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Eu e você somos ramos ligados a Cristo, extraindo a vida dele. Assim como os ramos obtêm do tronco os nutrientes necessários para sobreviver e florescer, nós precisamos ser dependentes do Senhor. Nós precisamos aprender a depender de Cristo, frutificar para Cristo, com os nossos dons e talentos que recebemos do Senhor, e frutificar através do fruto do Espírito para a glória de Deus e edificação do corpo de Cristo. Que tudo que façamos, seja por palavras ou seja por ação, seja para a glória do Senhor. Portanto, devemos buscar frutificar no reino de Deus, na força do Espírito Santo, amando a Deus e ao próximo, na perspectiva do fruto do Espírito, já que o fruto do Espírito são expressões do caráter de Cristo em nossas vidas. Servimos uns aos outros com os dons e com os talentos que nós recebemos. Se nós fomos alcançados pela graça, nós devemos frutificar pela graça e com a graça. Meus irmãos, é pela graça que nós frutificamos. Quando eu e você frutificamos, isso é uma expressão da graça. Você sabia que quando você frutifica para o reino de Deus, você está expressando a graça de Deus entre as pessoas? As pessoas estão vendo Cristo em você. Então, o amor, firmados no amor de Cristo, é isso que nós temos que estar, firmados neste amor. O amor é um fruto excelente. O que nos identifica como discípulos de Jesus é o amor.
O amor nos leva a servir o nosso próximo, e esse amor deve ser feito e executado sem interesses, mas sempre de modo liberal. Ou seja, você serve ao outro para a glória de Deus. Você serve ao outro não por promoção pessoal, mas por reino de Deus ser edificado e o Senhor Jesus Cristo ser glorificado. É para isso que nós aqui estamos. O amor é o alicerce e a base de todas as virtudes. E para concluir, o que João 15 deixa muito claro é que ninguém pode frutificar no reino de Deus se não estiver no Senhor. Eu e você estamos no Senhor. E é para o Senhor que nós frutificamos. E o grande objetivo é a glorificação do Senhor e a edificação do corpo de Cristo. E para terminarmos, no versículo 5 está escrito assim, ó: eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Precisamos diariamente aprender a depender do Senhor. O amor de Cristo nos ajuda a cumprir o nosso chamado. O nosso chamado deve ser feito com amor e paixão pelo servir. A nossa paixão deve ser servir. Nós devemos servir por amor a Cristo. Certa feita falaram para uma missionária num país, lá na Índia. Por que ela servia a Deus? Cuidando, ela era uma enfermeira, estava lá servindo a Deus numa região mais pobre da Índia, e falaram para ela assim: por que você faz esse trabalho missionário? Ela fazia um trabalho missionário com pessoas que estavam muito doentes, então ela tinha que ir lá cuidar das feridas, eram feridas muito feias, não era fácil. Então uma pessoa questionou: por que você faz esse trabalho? Você não gostaria de fazer outra coisa no reino de Deus? Ela disse: nem por $1 milhão eu faria outra coisa, eu faço isso por amor a Cristo. Eu sei que eu fazendo isso, essas pessoas vão conhecer o amor de Deus. Então, meus irmãos, o que deve nos motivar é o amor de Deus. E como hoje é dia de ceia, devemos sempre nos lembrar que Cristo é o nosso socorro bem presente e que o seu sacrifício foi perfeito. Por isso que nós rememoramos o seu sacrifício no dia da ceia. Seu sacrifício, sua ressurreição, sua morte, e que isto realmente nos traz esperança, porque foi a morte que nos trouxe esperança, foi a morte que nos trouxe vida. Muito obrigado, pastora Suzé, por agradecer a pastora José. Deus abençoe a todos. É uma honra e uma alegria estar com todos. Deus abençoe, pastor.